Pedir aos irmãos para ficarem em pé, para a gente fazer uma oração antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças e elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã tão especial. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo reunido aqui na Tua casa de oração. No local, Senhor Deus, separado para o culto, a glória, a honra, o louvor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti que o Senhor nos ensine a Tua santa palavra nesta manhã. Fale aos nossos corações, Pai, ensina-nos a Teu respeito. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar e vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 15. Desde já eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, né, que eu estou com um pouco de dificuldade para falar por causa de um probleminha aí de gripe. Mas devagarinho o Senhor vai nos ajudando. Então nós estudamos Mateus capítulo 14 na última oportunidade, e agora então Mateus capítulo 15. E assim, de capítulo em capítulo, nós vamos estudar todo o livro de Mateus, com a graça do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 1. Chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Qual era a acusação que eles estavam fazendo aos discípulos do Senhor Jesus? Eles estavam acusando os discípulos de estarem quebrando a lei de Deus. Era essa a acusação? Os irmãos podem ver que a acusação era que eles estavam quebrando a lei de quem? De Deus ou dos homens? Os fariseus, durante muitos anos, eles tinham inventado muitas regras religiosas, e a maioria dessas regras, elas tinham como característica uma preocupação com o exterior. Elas sempre visavam o exterior, a aparência. Então, eles ficavam observando as pessoas se elas iam cumprir todas aquelas regras. E eles viram que os discípulos do Senhor Jesus não estavam lavando a mão antes de comer. E como todo hipócrita, a pessoa que é fingida e que só se preocupa com o que está do lado de fora, eles então vêm ao Senhor Jesus e dizem assim: olha, eles não estão lavando as mãos, eles estão ferindo alguns costumes da nossa religião. Esses homens eram líderes do povo e eles eram responsáveis pela religião que Deus havia instituído através de Moisés. Deus deu a lei, e eles, não contentes com a lei de Deus, inventaram a lei dos homens e somaram com a lei de Deus, porque eles achavam que a lei de Deus não era suficiente. Será que hoje em dia ainda existe esse perigo da gente inventar as nossas próprias leis religiosas? Lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, Ele vai mostrar a falha dessa religiosidade humana.
Mateus capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus diz assim: porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Ele está citando a lei de Deus ou dos homens? Essa aqui é a lei de Deus. Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, onde está escrito assim: que todo filho, ele deve honrar pai e mãe. Naquela época não tinha asilo. Então o filho, ele era responsável por cuidar dos pais na velhice, o filho mais velho. Também não existia INSS, aposentadoria. Então o filho, ele era o INSS dos pais, né? Era ele que cuidava dos pais na velhice. Mas existiam alguns religiosos que eles chegavam e diziam assim, versículo 5: mas vocês, fariseus, vocês falam assim: qualquer que disser ao pai ou à mãe: ô mamãe, ô papai, eu sei que vocês estão velhinhos, eu sei que é minha obrigação cuidar de vocês, mas tudo que eu vou fazer todo o meu tempo eu vou dedicar como oferta ao Senhor. Eu vou ficar o tempo todo na igreja, cuidando das coisas de Deus lá na igreja. Então o tempo que eu teria para cuidar de vocês, o que vocês poderiam aproveitar de mim, esse tempo não vou poder cuidar de vocês, porque eu vou dedicar à religião. Então eu não preciso mais honrar nem meu pai nem a minha mãe, já que eu estou dedicando o meu tempo à religião. Essa era uma lei de Deus ou uma lei que eles inventaram? Irmãos, a Bíblia, ela não tem contradições nenhuma. Se a Bíblia diz que o mandamento é honrar pai e mãe, e é o 6º mandamento, está na lei, entre os 10 mandamentos, então, eu não sei, jamais a Bíblia ia dizer que esse mandamento acabou, porque ele nunca vai acabar. Esse mandamento não acabou, mas eles inventaram um jeito de não cumprir esse mandamento e ainda se sentirem bem e se sentirem justificados. Então eles falavam assim: não, mas o tempo que eu vou cuidar da minha mãe, do meu pai, eu vou dedicar à religião, então eu não preciso cuidar mais dos meus pais. Versículo 6, o Senhor Jesus fala assim para eles: e assim invalidastes, vocês anularam a lei de Deus pela vossa tradição. Vocês anularam o mandamento de Deus. Vocês estão achando que a regra que vocês inventaram é mais importante do que a lei de Deus. Infelizmente, irmãos, isso é muito comum nos nossos dias. Inventar coisas e colocar na igreja, e achar que essas coisas que os homens inventaram, elas são mais importantes do que o ensino genuíno, santo e puro da palavra de Deus. Tem muitas coisas sendo inventadas por mestres da ciência hoje, para serem acrescentadas à palavra e invalidar a pura palavra. Mas no versículo 7 de Mateus 15, o Senhor Jesus diz assim: hipócritas, atores. Hipócrita é um ator, tá? Na palavra grega para ator é hipócrita, alguém que gosta de fingir, né? Ser aquilo que não é, tá? Ator. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, ele se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Esse povo, ele vai na igreja, ele fala que é crente, ele está sempre indo na igreja, até tomando a ceia, e com a boca eles até cantam para mim e me honram, mas o seu coração, isso aqui, irmãos, está escrito em Isaías, no capítulo 29, versículo 13. O Senhor Jesus está citando a profecia de Isaías. Ele está dizendo assim: olha, esse povo religioso, eles têm vários rituais,
Mas o coração, o que realmente importa, o coração, esse não conhece a Deus, não ama a lei de Deus, não tem intimidade com Deus, não tem um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Portanto, tudo isso aí, todo esse teatro não vale nada, porque não há intimidade com Deus. Versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isso não está na Bíblia. Isso não é um profundo ensino da Bíblia. Isso é uma regra que os homens inventaram. Isso são alegorias, são representações que não têm fundamento bíblico. Não é um ensino profundo, exegético, real da doutrina bíblica. São invenções humanas, religiosidade vazia. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi a palavra de Deus e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5. Não fecha Mateus, deixa marcado, que nós vamos no nosso texto base. Mateus capítulo 4, versículo 5. Eu vou começar com o versículo 3, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Ele está falando sobre alguns religiosos hipócritas. Volta mais um pouquinho aí no versículo 2. Pela hipocrisia, pelo teatro, né, de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles inventaram uma religião que está fora da Bíblia. Eles proíbem o casamento. Vocês já viram uma religião em que o líder religioso não pode casar? É bem grande no Brasil essa religião, né? Ordenando a abstinência de certos alimentos que Deus criou para os fiéis. Alguns falam assim: não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo, né? Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: comei de tudo que se vende no açougue. 1 Coríntios 10, 25, mas não precisa abrir agora, tá? Vamos continuar aqui em Timóteo. Então esses religiosos, eles criam essas abstinências de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa. Não tem nenhum animal no Novo Testamento que você não possa comer. Não há nada que rejeitar, se for recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, e aqui eu quero lembrar que antes da gente almoçar, antes da gente jantar, antes da gente tomar café da manhã, antes de qualquer refeição, nós devemos fazer orações de ação de graça. É muito triste quando uma família de crentes se reúne para almoçar, olham para a comida e se esquecem de Deus e não oram. O crente, ele deve receber toda a dádiva de Deus com ação de graça. É importante a oração, é importante a gratidão, é importante receber o alimento de Deus com ação de graça, agradecendo, louvando e exaltando o Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem dado. E todo alimento, ele é santificado por Deus. Não existe no Novo Testamento proibições, né? Hoje tem religiões que querem fazer a dieta, a comida kosher, né? Que é aquela comida do judeu. Ah, eu não posso comer carne disso, eu não posso comer não sei o quê. Isso é tudo hipocrisia, né? Religiosidade falsa, porque não conhece a Bíblia.
não estuda, né? Então, esse texto que eu citei, né, que o apóstolo Paulo fala: comei de tudo que se vende no açougue. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 25 e 26. Mas isso aí você pode ler em casa. Agora vamos voltar aqui para Mateus. O nosso tempo está um pouco curto, então eu não quero atrapalhar a escola dominical. Vamos voltar aqui, Mateus capítulo 10, versículo 13. Mateus capítulo 15, versículo 13. O Senhor Jesus, ele diz assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Aí você aqui mesmo em Mateus, você volta um pouquinho no capítulo 12. Você está em Mateus, no capítulo 15. Aí você volta para o Mateus capítulo 12. E aí você vai olhar lá no versículo 34. Mateus 12, 34. O Senhor Jesus, Ele não está xingando, tá? Ele só está colocando cada pessoa no seu devido lugar, porque Ele conhece quem é quem. Então Ele pega aqueles religiosos e chama eles de raça de víboras. É o que eles eram, tá? Toda pessoa que distorce a palavra de Deus, toda pessoa que cria falsa religião é isso, tá? Raça de víboras. Como que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Quando eu era pequeno, eu costumava ouvir assim, a minha mãe dizia assim: a boca fala o que está cheio no coração. Você já viu o crente jogando bola, irmãos? Aí ele toma uma canelada, aí ele diz: seu fulano, né? Que me deu a canelada. A boca fala daquilo que está cheio no coração, né? É muito interessante quando bate no calo do crente, e aí a gente vê que a boca dele se abre para ele falar aquilo que está cheio no coração dele. Dificilmente ele diz aleluia e glória a Deus, né? Quando toma uma fechada no trânsito. E nós precisamos atentar, irmãos, para aquilo que o nosso coração, ele está cheio, porque o Senhor Jesus, ele está dizendo: olha, o que contamina o homem não é a comida, não é o que entra pela boca, Mateus 15, 11, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aquilo que a gente conversa assim na internet, aquilo que a gente conversa quando ninguém está vendo, aquelas conversinhas, quando a gente resolve falar, né, coisas que não convêm das pessoas. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Senhor, olha, os fariseus, os religiosos, ouviram as suas palavras e eles se escandalizaram. Eles eram falsos cristãos, né? Quando eles ouviam a palavra de Deus, eles não recebiam a palavra de Deus com alegria, eles se escandalizavam. Quem não é verdadeiramente crente, ele não recebe a palavra de Deus com alegria. Por isso o Senhor Jesus diz assim: e o Senhor Jesus respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Porque não recebe a palavra de Deus com alegria. Pode até continuar vindo na igreja, mas quem não ama a palavra de Deus, quem não recebe a instrução do Senhor com alegria, quem se escandaliza com o ensino da verdade bíblica, ele é uma planta que um dia será arrancado. O tempo de Deus, irmãos, pode parecer demorado, mas Ele vem e arranca no tempo certo, porque Ele diz que o joio, na grande colheita, ele vai ser arrancado e separado do trigo. E toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não fica preocupado não, prega a palavra, prega a palavra. Ah, mas vai escandalizar, não interessa, prega a palavra. Porque a planta que Deus não plantou, ela vai ser arrancada cedo ou tarde. Então prega a palavra. A palavra, essa aqui, a Bíblia. Não inventa. Não seja fariseu. Deixai-os. Deixa eles. São condutores cegos.
Versículo 14: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E nós não podemos permitir, irmãos, que falsas doutrinas nos enganem e sejamos conduzidos para as covas, junto com esses que inventam tantas coisas hoje, para tentar bagunçar o Evangelho. Mas nós temos que permanecer na pura, santa e perfeita palavra de Deus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Senhor, eu estou um pouco confuso, porque desde pequenininho eu aprendi que os fariseus, os líderes religiosos, eram as pessoas que mais sabem da Bíblia. E agora o Senhor está nos ensinando que eles, na verdade, não estão ensinando certo a Bíblia. Eu estou um pouco confuso, Senhor, explica-nos essa parábola. O apóstolo Pedro, como um bom judeu, ele tinha aprendido a lei através do ensino dos fariseus. E o Senhor Jesus estava confrontando esse ensino porque ele estava misturado com filosofia de homens. Ele havia abandonado a centralidade da palavra. Então o apóstolo Pedro fica confuso e diz: Senhor, explica-nos a parábola. Versículo 16: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Vocês estão comigo há tanto tempo, eu estou ensinando vocês, mas vocês ainda não conseguem discernir a palavra de Deus, conseguem tirar aí da mistura que fizeram com os ensinos dos homens. Mas Jesus é bondoso, irmãos, e Ele vai explicar. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Vocês não têm que se preocupar com religiosidade vazia, com comida, com ritualismo humano. A sua preocupação tem que estar no lugar certo. Versículo 18: o que sai da boca, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, procede do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos: morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Ah, irmão Assir, a minha vizinha é assim, mas eu não. Essa é o primeiro pensamento. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que todos nós precisamos cuidar do nosso coração. Lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 26, diz assim: insensato é aquele que confia no próprio coração. Porque, irmãos, do coração do homem procedem os maus pensamentos. Nós somos contaminados pelo pecado até a última célula do nosso corpo. E nós precisamos fazer a oração do Salmo 51:10, em que Davi, que ele já era um crente antigo, com 51, 52 anos, ele comete um pecado de adultério. E ele chega diante do Senhor Jesus, no Salmo 51, e diz: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A característica do verdadeiro crente é que quando ele olha para o próprio coração, ele vê que o coração é um inferno em chamas, que nós somos cheios de ganância, de apego por esse mundo, de vaidades. A gente gosta do aplauso, do reconhecimento dos homens, mas temos dificuldade em viver apenas para Deus. E o nosso coração é um inferno em chamas, cheio de adultério, prostituição e furtos. E nós precisamos clamar diariamente a Deus que cuide e mude o nosso coração. Isso só pode acontecer, irmãos, quando nós verdadeiramente somos lavados pela palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 3, o Senhor Jesus diz assim: agora sei que estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Por isso é muito importante aprender a Bíblia, renovar, transformar completamente o nosso coração, a nossa mente, pelo ensino puro e genuíno da palavra de Deus. Porque do coração do homem procedem coisas más. E o Senhor Jesus, Ele quer nos dar um novo coração. Mas isso não acontece como da noite para o dia. Isso é um processo chamado santificação. E esse processo,
ele está alicerçado no conhecimento da palavra de Deus, na oração e no jejum. Versículo 20: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não pode contaminar o homem. Mas quando o homem, ele se veste de uma casca de religiosidade vazia, e não presta atenção no próprio coração, então esse homem, ele não está sendo santificado, ele não está na religião verdadeira. Mas quando ele olha para o coração, vê a maldade e busca realmente ser uma nova criatura, ter um novo coração, aí verdadeiramente ele vai ser santificado e vai se tornar semelhante ao Senhor Jesus. Versículo 21: partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias e clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava orando pela filha dela. A filha dela estava endemoniada. Ela era a única pessoa que podia orar pela filha dela. A gente às vezes ora pelos nossos filhos, pelos nossos pais, a gente ora pelo cônjuge, e essa mulher estava orando. Mas o Senhor Jesus, ele não respondia à oração dela. Ele não lhe respondeu palavra. O que essa mulher fez? Parou de orar? E os discípulos, os outros crentes, chegando para o Senhor Jesus, falou: Senhor Jesus, não temos paciência com essa crente. E rogaram-lhe dizendo: Senhor, despede, manda ela embora, ela está atrapalhando o culto, porque ela vem gritando aí atrás da gente, pedindo atenção. Até aqui na igreja a gente passa por isso direto, né? Pessoas querendo atenção durante o culto, e ela fica gritando no culto. Mas o Senhor Jesus, ele não quis despedir a mulher, porque ele é profundamente paciente. E ele respondendo disse: mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem um povo específico para que ele foi enviado. Essa mulher não fazia parte do povo de Israel, do povo que Jesus foi enviado. Então essa mulher, ela tinha dois fortes motivos para desistir. Primeiro, o Senhor Jesus parecia que não estava ouvindo a oração e o grito e o clamor dela. Segundo, ela parecia que ela não fazia parte daquele povo escolhido. Então, ela, ao invés de desistir, no versículo 25, ela chegou, adorou o Senhor Jesus. Ela não adorou o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus deu um carro para ela, deu saúde, deu dinheiro, não. Ela não tinha nada, era pobre, tinha uma filha endemoniada. Os discípulos queriam chutar ela para fora da igreja, mas mesmo assim ela chegou ao Senhor Jesus e o adorou. Mas ela não adorou porque ela já tinha recebido a bênção. Ela adorou porque ela adorou, porque ela entendeu que Ele é o Senhor. Ela entendeu que ela tinha que vir na igreja não porque ela tinha que receber coisas, mas ela tinha que adorar, porque toda a terra foi criada para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Isso. E então ela respondeu. O Senhor Jesus falou para ela: olha, você não faz parte do povo de Israel, e não é bom pegar do pão do filho e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela respondeu: Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo o que tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A gente ora, irmãos, pelos filhos, pode demorar muitos anos, mas o Senhor Jesus,
mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça que Ele não está ouvindo. Na verdade, Ele precisa saber se a nossa fé é persistente. Ele precisa saber se nós vamos adorá-lo, mesmo quando Ele não nos dá aquilo que nós